Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan. Hoje, dia 2 de outubro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa. Vamos lá. E aí pessoal, Ibov perdeu uma linha de tendência, né? Que a gente havia desenhado aqui, pegando ali o fundo de março e também de maio, tá? Então ele perdeu. Tá voltando para testar essa linha por baixo, né? Hoje, um dia aí bem azedo aí para o mercado no momento, né? Vamos ver se vai dar continuidade. Lembrando que o Ibovespa já deixou um fundo mais baixo que estes fundinhos anteriores aqui, né? Ele tinha uma região onde ele estava se segurando, depois deu essa puxada para baixo, fez um fundo mais baixo que os anteriores e um movimento de repique, tá? O que acontece? O Ibovespa está consolidado desde o dia 21 de agosto, nessa faixa de 118.300 e nesta faixa aqui de 114.300, andando de lado, e agora está testando a região de fundo ali, só que perdendo a linha de tendência. Está ameaçando perder o 114, tá? A gente já vem chamando a atenção já umas 2-3 semanas aí, de que desde que o Ibovespa deu essa pernada para baixo, que o viés ficou um viés mais de venda, né? Só que assim, pelo fato desde o dia 21 de agosto o Ibovespa ter andado de lado, né? Ou seja, está numa consolidação, então não está desenvolvendo muito bem ali aquela movimentação de queda. Toda vez que ele chega próximo do 114, ele tem reagido novamente para testar os topos. Mais uma vez ele chegou na faixa de 114 semana passada, fez um movimento de repique, né? Na quinta e na sexta-feira ali, um movimento de alta. E hoje está voltando para testar fundo. Então ele deu esse movimento de repique depois de testar o 114 e agora está virando para testar de novo esse fundo, testar mais uma vez a faixa de 114, tá? O que eu vejo aqui para o Ibovespa é o seguinte, pessoal. Eu estou imaginando, vou até colocar aqui uma linha mais grossa, eu estou imaginando o Ibovespa em 3 movimentos, sendo que aqui seria um primeiro movimento de queda, perdendo o fundo anterior, aqui um movimento de correção e um terceiro movimento para baixo, né? É o que nós chamamos aqui de onda 3. Então estou vendo essa possibilidade de uma onda 3, que inclusive, estou até observando agora, não tinha reparado, coincide até com um possível ombro, cabeça, ombro no Ibov, tá? Certo que esse ombrinho aqui direito está um pouquinho mais baixo, né? Um pouquinho torto, mas de qualquer forma dá para observar esta leitura ali, tá? E aí qual que é o alvo que eu projeto para o Ibovespa caso ele venha perder a faixa dos 114 mil em definitivo? Eu pego minha ferramenta de projeção e faço uma onda 3 para baixo. O primeiro alvo que eu colocaria seria o 112.600 e o segundo alvo 110.600, tá? Então seria aqui essa faixa de 100%, que inclusive coincide com esses topinhos anteriores aqui. Existe até a possibilidade de ir mais, tá? Tem uma linha verde lá na faixa dos 104, né? 105 mil, então existe essa possibilidade sim. Não colocaria como um alvo principal, mas a faixa de 110 eu colocaria como meu próximo alvo, tá? Então, perdendo 114, 110 seria o próximo alvo para o Ibov. Inclusive, esta seria a minha leitura ali para o Ibov, tá? Tentando buscar a faixa dos 110 mil. Vamos acompanhar para ver se realmente se confirma aí nos próximos dias. Mas o Ibovespa bem feio no momento para compra e está demonstrando sim que existe a possibilidade de uma movimentação de queda para buscar pelo menos a faixa ali dos 110.600, 110.500, tá ok? Vamos acompanhando aí nos próximos dias. Gráfico do dólar, WDO FUT. E o dólar? O dólar também, né, brigou bastante aí na faixa dos R$5, né? Toda vez que chegava perto ali, ele até tentava romper, mas não permanecia acima e voltava para testar essa faixa aqui, dos 4,90, né, 4,88. Então ficou ali entre 5, 4,90, em alguns momentos ele até passou um pouquinho mais e andando de lado, tá? Bem, vamos lá. Ele acabou rompendo, tá? Em definitivo, eu digo que assim, ele rompeu, né? Ele rompeu aquela faixa dos R$5, voltou para testar e olha, tá formando um pivôzinho de alta aqui o dólar, tá? É claro, ele precisa fechar acima dessa faixa aqui dos 5,10, tá? Que é o último topinho que ele deixou ali na semana passada.
Fechando acima de 5,10, o meu alvo para o dólar é a faixa de 5,20. Tá? Então o dólar abrindo a possibilidade de testar justamente este topo aqui. Tá? Esta região aqui de topo que ele deixou lá em maio deste ano, né? Maio de 2023. Então fiquem de olho, dólar rompendo já uma região de primeira resistência e eu começo sim a ver a possibilidade desse dólar aí no movimento de alta até a faixa de 5,20. Tá ok? Então, beleza. Pessoal, trouxe dois candidatos, conforme a gente faz aí todas as semanas. Trouxe um candidato para compra e um candidato para venda, tá? Já que tem a possibilidade aí de um mercado mais de queda, né? O primeiro candidato que eu gostaria de comentar aqui com vocês é o gráfico de CEMIG, tá? CEMIG 4. Vamos lá, em primeiro lugar, né? Começar pelo gráfico semanal. CEMIG 4 é um candidato para compra, tá? Então, só para deixar claro ali. CEMIG 4, repara que ele está numa baita tendência de alta desde setembro de 2020. Tá? Então, desde setembro de 2020, CEMIG 4 segue ali uma tendência bem limpa, né? e até fácil de operar dentro deste canal de alta que ele vem respeitando. As melhores compras, certamente, vai ser quando ele volta para testar o fundo do canal. Tá? Então, se ele voltar para a faixa dos R$11, é o melhor ponto de compra. Mas eu vejo que no curto prazo ele já chegou em região de suporte. Então, por esse gráfico diário, ele já está numa linha verde, onde ele pode segurar e já voltar para testar topo, sendo ali uma primeira possibilidade, ali, né, uma tentativa, talvez com a mão mais leve, de tentar pegar ali uma entrada em CEMIG. E mesmo que ele não segure nessa linha verde, né, que ele volte um pouquinho mais, o próximo ponto de suporte que eu vejo está na região dos 11,80, tá? Então, 11,80 ponto de suporte, a ideia é que ele segure por ali e venha para testar topo, tá ok? Infelizmente não está muito fácil achar bons candidatos para compra no momento, porque o mercado está com uma cara ali de que pode sim ter uma correção nos próximos dias. E aí eu fiz uma seleção e achei o gráfico de CEMIG, está certo que está um pouco mais esticado, mas está numa tendência de alta. Então eu vou continuar acreditando na tendência de alta. E se CEMIG voltar para a faixa dos 11,70 ou até mesmo aqui, se ele já começar a virar para cima, eu vejo que está numa região para se pensar na compra, tá? Então, CEMIG 4, candidato para se pensar na compra. Vamos acompanhar para ver se ele já segura por aqui ou se ele volta para testar o próximo suporte ali na região dos 11,80, 11,70. E mesmo que ele perca a região de 11,80, pessoal, pelo gráfico semanal, a faixa aqui do canalzinho de alta, né? Seria ali mais ou menos próximo. Deixa eu desenhar aqui só para a gente ver o preço ali que ele vai dar. Seria próximo dos 11,40, né? Então é próximo dessa marcação que a gente fez aí. A ideia é que ele faça isso, tá? Então, seguindo a tendência que ele já vem obedecendo aí, né? Desde setembro de 2020, tá ok? Então, CEMIG, excelente candidato para se ficar de olho ali na compra. Outro candidato que eu trouxe aqui é o gráfico de Show 3. Aqui seria mais um candidato de venda, tá? Por que eu acredito neste candidato de venda? Vamos lá. Em primeiro lugar, repara o seguinte, ele deu essa bela puxada para cima, né? Vinha na movimentação ali de alta, apesar de não conseguir ali deslanchar acima do topo anterior. Perdeu aqui essa região de fundos anteriores e agora está voltando para testar como resistência. Então, qual que é a minha expectativa depois de Show 4 ter feito esta pernada mais forte para baixo, rompendo aqui os fundinhos anteriores? É que ele também faça 3 movimentos para baixo, pelo menos para testar esse fundo, tá? Então, pensando no movimento ali rápido, né? Um movimento de um terceiro movimento para baixo, esse aqui é um candidato que eu acho que vale a pena sim ficar de olho pensando na venda. O que não pode acontecer para Show 3 é voltar acima desta região. Então, se por acaso Show 3 já começa a falhar por aqui, ou se ele voltar um pouquinho mais, até 2,80, e formar um pivôzinho para baixo, é um candidato que eu pensaria na venda, onde o meu alvo seria o teste do fundo. Em caso ele venha perder, né, ele acabe ficando abaixo aqui dos 2,20, aí eu vejo um próximo alvo na faixa de 1,80, tá? 1,80, 1,90, linha vermelha. Então seriam os próximos alvos que eu colocaria ali para Show 3, tá ok? Então eu vejo que Show 3 chegando em região de resistência, começou a falhar por aí, começou a demonstrar uma certa fraqueza aí na região. A ideia é voltar para testar fundos e quem sabe aí voltar para a faixa de 1,90 a 1,80. Tá ok, pessoal? Então, isso que eu vejo aí para Show 3. Beleza, falar do S&P 500, né, pessoal? S&P 500 a gente já tinha chamado a atenção semana passada ali, né?
S&P 500 deu uma pernada forte de queda, né? Quebrou aquele padrão de topos e fundos ascendentes. Bateu cabeça aqui nessa faixa dos 4.500, deixando um topo mais baixo que o anterior. Iniciou um terceiro movimento para baixo, tá? Eu ainda vejo possibilidade do S&P 500 voltar para testar, por exemplo, essa faixa dos 4.200, que equivale a esse topo de fevereiro, tá? Esse topo rompido aqui de fevereiro. E ali seria um suporte importante para ser acompanhado, tá? Mas de qualquer forma, esse S&P 500 já chegou num ponto que ele, assim, é um ponto que ele pode ter repiques, né? Ou seja, ele pode ter um movimento de alta, não para iniciar uma tendência de alta, assim, mas simplesmente um movimento de alta para testar resistência e depois voltar para cair, tá? No momento ele até fez aqui, né? Quando ele chegou na faixa dos 4.280, ele fez esse movimento de repique aqui, bateu cabeça justamente neste fundinho que ele havia rompido e está virando para baixo. Vamos acompanhar para ver se ele perde aqui os 4.250 e perdendo esses 4.250, o próximo suporte do S&P 500 é a faixa dos 4.200. Mesmo que ele não perca aí essa faixa dos 4.250 e faça um movimento, por exemplo, voltando para essa faixa aqui dos 4.400, ainda vejo com ponto de resistência, onde ele tende a bater cabeça e depois fazer algo parecido com isso, tá? Não consigo ver, por exemplo, o S&P 500 retomando a movimentação de alta no momento, tá? Pode ser que isso mude aí conforme passa aí o tempo, né? Vamos ver como o gráfico vai se desenhando, mas no momento eu vejo que o S&P 500 tende a continuar caindo, pelo menos para testar a faixa dos 4.200, e mesmo que haja um repique até a faixa dos 4.400, vejo que tem resistência por ali, tá ok? Dá uma olhada também aqui no gráfico do Bitcoin. Vamos lá. Bem, pessoal, Bitcoin vem na movimentação de topo e fundo descendente. Ele fez aqui 3 movimentos para cima, né? Deu essa pernada de correção quando ele testou a região de suporte. Fez um movimento de pullback, deixou um fundinho mais alto que o anterior e mandou para cima. No momento, eu vejo que o Bitcoin ele está numa região de resistência importante, tá? Aqui eu acho que é a região mais importante para o Bitcoin, tá? Porque é a faixa dos 28 mil, né? Ele está testando inclusive essa região desses fundinhos aqui que ele perdeu, tá testando esse topinho que ele havia deixado e bateu cabeça. No momento eu entendo que aqui é uma região onde o Bitcoin tende a bater cabeça e voltar para testar os 25 mil, pelo menos é a expectativa que eu tenho, tá? Ou pelo menos voltar para testar aqui os 25 mil, 26 mil, né? Esse fundinho que ele deixou mais alto que o anterior. Então, vejo o Bitcoin em uma região de resistência. Mas caso Bitcoin rompa essa faixa dos 28, né? Dê uma puxada mais forte aí, quem sabe até a faixa dos 30 mil. Depois ele faz um movimento de pullback, aí eu já não penso mais em vendas, tá? Eu vejo mais uma movimentação para se pensar na compra, quando ele volta para testar esse topinho que ele rompeu e vira para cima, e aí eu colocaria um alvo lá no teste dos 32 mil novamente, tá? Então, o Bitcoin está numa região importante. No momento, eu vejo mais como um ponto de resistência. Tomaria cuidado com compras neste ponto. Agora, se ele romper, aí sim, ele rompe uma região de resistência que eu considero importante. E quando ele fizer um movimento de pullback para testar como suporte, eu acho que vale a pena sim uma tentativa de compra. No momento, eu tenho ainda um viés de venda, mas entendendo sim que o Bitcoin está na movimentação de alta, tentando ali romper uma região de resistência importante. E se isso acontecer, a gente tem que começar a pensar na compra quando ele faz o movimento de pullback após o rompimento ali da resistência, tá ok? Então, vamos acompanhar para ver como que o Bitcoin vai reagir aí durante a semana, mas certamente veja aí como ponto de resistência e agora a ideia é acompanhar a reação neste ponto, tá ok? Então, é isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo um excelente dia, uma boa semana e segunda-feira que vem estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana, pessoal. Um abraço, até segunda-feira. Tchau, tchau.